Os Estados Unidos vão suspender a sua missão de escoltar navios comerciais através do Estreito de Hormuz, apenas um dia depois de terem começado a fazê-lo. Donald Trump afirmou que a decisão foi tomada na sequência de um pedido do Paquistão e de outros países. Acrescentou que se registaram progressos no sentido de um acordo de paz e que a suspensão da missão irá revelar se o acordo pode ou não ser finalizado. A navegação pelo Estreito de Hormuz, bem como o programa nuclear do Irão, estão no cerne das negociações num impasse entre Washington e Teherão. Embora o cessar-fogo entre os dois países se mantenha, este continua frágil. Na terça-feira, o secretário da Defesa dos Estados Unidos garantiu que Washington responderia de forma devastadora caso o Irão atacasse a navegação nesta via marítima. O Irão também advertiu os Estados Unidos contra uma nova escalada do conflito e disse que as ações do país e dos seus aliados colocaram em risco a segurança da navegação. Os equilíbrios geopolíticos alteram-se a grande velocidade e a Europa é chamada a passar das palavras à ação. O reforço da defesa e a conquista da autonomia na tomada de decisões críticas tornam-se prioridades. Numa conferência em Atenas, o comissário europeu do setor lembrou as frentes de instabilidade com que o bloco tem de lidar. Definitely, we are living through quite big challenges to know what we can call 360 degrees. There are big challenges in the Mediterranean region because of the war in Iran and also, the stabilization of Middle East. Of course, there are challenges and threats in the east because of Russian war against Ukraine. And there are challenges that Americans are announcing very clearly in their strategies that they will diminish their presence on the European continent and they want Europe to take primary responsibility for conventional defense. In such, environment, definitely we need to speed up with our defense readiness. We're doing a lot. Greece is showing good examples. Bruxelas lança o alerta. É preciso seguir um modelo de produção em massa devido à ameaça a leste. That is one of those, worrying evidences because Russia still is outproducing us and quite heavily in different areas. And that is why we need to ramp up our production. We need to learn a lot from Ukraine. How to produce not only what is called haute couture production, very technologically very much advanced, but also very expensive and difficult to scale up. We need to move from haute couture to good enough production. Η διεθνής γεωπολιτική εικόνα παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με εντάσεις και συγκρούσεις να επανακαθορίζουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η αμυντική ετοιμότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή για τα κράτη-μέλη, αλλά αναγκαιότητα, τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές στην έκθεση DEFEA. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Os planos de viagem para as férias estão a sofrer um duro golpe à medida que as companhias aéreas mundiais anunciam o cancelamento de 13 mil voos previstos para maio. Segundo a empresa de aviação Cirium, as transportadoras reduziram quase 2 milhões de lugares apenas nas últimas 2 semanas. Prevê-se que esta disrupção afeta de forma particularmente grave as famílias no Reino Unido e na Europa continental durante as férias escolares no final do mês. A crise é impulsionada por uma grave escassez de combustível para a aviação, associada ao conflito em curso no Médio Oriente. Desde o início da guerra, os custos do combustível mais do que duplicaram na sequência do bloqueio do Estreito de Hormuz, que cortou 1/5 do abastecimento mundial de petróleo. As principais transportadoras, incluindo a British Airways, a KLM e a Turkish Airlines, estão entre as afetadas, sendo a alemã Lufthansa uma das mais penalizadas. Já o Reino Unido anunciou uma suspensão temporária das regras relativas aos horários nos aeroportos. Isto de modo a permitir que operadoras como a British Airways reduzam os voos, sem o risco de perderem as suas posições para os rivais. A esquerda política francesa apelou à unidade num comício em Paris na terça-feira à noite. Isto na sequência do anúncio do líder do partido La France Insoumise, de extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, de que irá candidatar-se à presidência em 2027.
Mas a decisão não agradou aos esquerdistas mais moderados do país, que prefeririam alguém menos polarizador. Colocando em dúvida as hipóteses que tem de vencer, tendo em conta o seu historial nas 3 tentativas anteriores, em 2012, 2017 e 2022. Mélenchon não conseguiu chegar à segunda volta em nenhuma dessas ocasiões, mas acredita que as suas hipóteses desta vez são muito maiores. Em declarações à imprensa local, Mélenchon apelou a uma frente comum com Espanha face à guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão. Mélenchon manifestou confiança na capacidade do seu partido para vencer as próximas eleições presidenciais, mas o seu maior desafio será o partido de extrema-direita Rassemblement National, que tem vindo a ganhar popularidade ao longo dos últimos anos. Um partido que será representado nessa votação pela controversa Marine Le Pen, de 57 anos, ou pelo seu braço direito, o líder do partido, Jordan Bardella, de 30 anos. Mas antes disso, um tribunal de recurso terá ainda de tomar uma decisão em julho sobre a elegibilidade de Le Pen, depois de lhe ter sido imposta uma proibição devido ao uso indevido de fundos europeus pelo seu partido. A esquerda francesa diz querer criar uma verdadeira aliança, excluindo La France Insoumise, e realizar primárias para decidir o seu candidato. O governo de coligação pró-europeu da Roménia caiu esta terça-feira, depois dos deputados terem votado a favor de uma moção de censura contra o primeiro-ministro Ilie Boloyan. A iniciativa conjunta foi lançada na semana passada, depois do Partido Social Democrata de Esquerda e a Aliança para a Unidade dos Romenos de extrema-direita terem apresentado esta moção no Parlamento. O Partido Social Democrata diz que Boloyan não conseguiu implementar qualquer reforma e que a Roménia precisa de um líder capaz de colaborar. Entretanto, o líder da oposição, Jorge Simeone, argumenta que os eleitores querem água, alimentos e energia, mas em vez disso tiveram impostos, guerra e pobreza. În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor. A notícia desencadeou uma nova agitação no país que tem enfrentado um longo período de instabilidade. A Roménia tem um dos maiores déficits orçamentais da União Europeia, uma inflação galopante e está em recessão técnica. A Suécia vai ter pela primeira vez serviços secretos dedicados às potenciais ameaças do estrangeiro, como parte daquela que é a maior reforma de segurança do país em décadas. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Maria Malmer Stenegaard, anunciou que a nova agência se vai chamar UND e deve iniciar as operações em janeiro de 2027. Esta é uma resposta direta ao ambiente de ameaça acrescida na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. A ministra comparou o futuro serviço ao MI6 do Reino Unido. Det har blivit mycket tydligt under det pågående kriget i Ukraina att informationsövertag och möjligheten till snabb och kontinuerlig anpassning av olika tekniska system är lika avgörande som kvalificerade vapensystem. En innovativ, framåtlutad underrättelsetjänst som ständigt befinner sig vid den tekniska frontlinjen är av avgörande betydelse. A nova agência vai assumir responsabilidades do atual Serviço de Informações Militares, conhecido como MUST. Foi concebida para trabalhar em estreita colaboração com a Segurança Interna e o Instituto Nacional de Defesa Rádio para identificar e processar ameaças externas. Como novo membro da NATO, o governo sueco diz que a reestruturação vai alinhar melhor as capacidades de inteligência com as dos aliados ocidentais.